of missing out, quer dizer, é medo de ficar de fora da operação. Eu tenho essa síndrome aí e eu estou tentando tratar ela. Então, o que eu faço? Eu tento colocar, a minha ordem era 17 contratos aqui, né? Eu botei dois contratos nesse primeiro ponto que pegou aqui, mais dois e mais, ia botar mais 15 aqui embaixo, na map 0. Então, eu ia trazer o meu preço médio bem aqui perto do map 0. E foi embora. Ele não voltou para me buscar. E essa daqui também é a mesma coisa. Onde eu peguei o preço ali em cima, primeira entrada ali, a segunda ia ser aqui, a terceira ia ser aqui na S1. Foi embora. Então, eu ia perder duas operações, né? Entre aspas, perder entre aspas, né? Mas que eu ganhei. Entendeu? Então eu posso pensar, bom, eu ponho um contratinho, que seja um contratinho só. Se voltar, eu ponho as outras 90% da média ali dos contratos e eu trago o meu ponto médio. Se for, eu fiquei contente. Se voltou e deu stop, ia ser estopado do mesmo jeito. Legal? Por isso que eu decidi mostrar para vocês essa parte do preço médio, né? Então, o que é o preço médio em geral? O preço médio ponderado é a somatória dos preços, né, da quantidade de preços, dividido pela somatória da quantidade. Então, matematicamente falando, é Q1, a quantidade de contratos vezes a posição que está, mais a quantidade 2 vezes a posição que está, quantidade 3 que está, no caso aqui são só 3, né? Dividido pela soma de quantidades. Essa é a base matemática da média ponderada, né? Então vamos supor, eu tenho 10 contratos e eu tenho 3 níveis de entrada. Aí eu boto a primeira entrada, um contrato no nível 100. Eu boto 2 contratos no nível 90 e 7 contratos no nível 80. O meu preço médio vai ficar 1 vezes 100, que dá 100, tá? 2 vezes 90, que dá 180. 7 vezes 80, que dá 560. Eu somo tudo isso daqui e divido pela soma total de contratos, que são 10. Então, o meu preço médio está no 84. Tá? É simples assim, tá? Não tem segredo. Simples, como eu falei, para quem conhece. Para quem não conhece, não sabe nem como calcular a média ponderada, aqui está uma dica de como funciona, né? Outra parte é o contrário, né? Eu vou distribuir uma entrada de 8 contratos, 1 e 1, né? E o preço médio vai ficar com 97. Aí tem 1, 8 e 1, o preço médio vai para 83. Depende que você fizer, né? Você joga o teu preço médio para baixo ou para cima, tá? Aí, qual que é a prática disso daqui? Você definir um ponto de equilíbrio, que eles chamam de break-even, né? Um ponto onde vai ficar o teu preço e você saber para onde você pode mover o teu stop loss, então o 0 a 0 da operação. Facilita os stops e aí você tem a base do tamanho e a diluição do seu risco, tá? Então, o segredo não é só acertar o preço, é saber como colocar em cada nível. Como nós temos 3 entradas, nós temos a pavio, a clássica e a risco-retorno, a gente pode distribuir isso daí. Pode botar um no pavio e o resto tudo lá no risco-retorno. E aqui ensina o cálculo como fazer esse calculeiro. Então, o que eu fiz aqui numa planilha de Excel simples, né? Planilha de Excel, eu botei aqui uma parte de preço, que eu tenho os níveis de preço, por exemplo, o nível 10, o nível 11, 12, 13, tá? Você pode considerar esse nível aqui como se fosse um candle, tá? Candle não, desculpa, um box que a gente usa, né? Então, o que eu coloquei assim, ó? Eu coloquei 10 contratos. Então, eu vim aqui, eu estou fazendo uma compra, né? Então, eu coloco aqui, ó. Eu coloquei um contrato no nível 12, que é quando fechou o segundo candle lá.
Aí o Ba- segundo box. Balanço. Isso. Não, tô comprando. Então é o primeiro. Uhum. Acabou de fechar o etapa um confirmada. Sim. Aí eu boto um no nível 10, dois contratos. Tá caindo E, de a- baixo. e aí eu boto no nível 8, 7 contratos. Então eu tenho uma entrada no pavio, uma clássica e uma risco retorno. Então o total de contratos deu 10. Você concorda? Sim. Aí eu faço assim, ó. No nível 12, lembra aquela fórmula? É o número de contratos vezes o nível. O resultado aqui é 12. 12. Resultado. Tá? Deu 12. Aí o outro são dois contratos no nível 10, que resulta 20. Tá? Você vê a fórmula aqui em cima, né? Uma vez a outra. Uhum. Tá? E a outra, no nível 8, eu coloquei 7 contratos, que dá 56. Somando esses valores aqui, 12 mais 20 mais 56 deu 88. Dividido por 10 contratos, deu 8,8. Então, o meu preço médio vai estar ponderado aqui entre o 8 e o 9. Estaria mais ou menos no meio aqui. Então, vamos supor, se eu quiser dar um peso maior aqui, botar 4 contratos aqui no nível 10 e botar 5 contratos aqui no nível 8. Olha para onde foi o meu preço médio, 9,2. Tá? Então, isso daqui é só um exemplo de como calcular o preço médio. Porque eu vi bastante gente perguntando, como é que você faz a distribuição de preço médio? Quantos contratos você põe? 30, 70, 20, 80? Com essa fórmula simples aqui, você consegue ficar calculando e brincando o que você acha que é razoável. Né? Então, o que eu calculei lá? Eu botei um contrato lá em cima no pavio e não veio... Aqui eu botei 0 e aqui eu botei... Não, desculpa, eu botei 2, 0 e aqui eu botei 15, porque eu estava com 17. Aí meu preço médio foi para o 8,4. Se você Então, estopar, você estopar pouquinho aí, né? Porque vai estopar ali exato. mais Aí ou eu, menos aí no eu boto, 7, no 6, né? No 6, na então, verdade, né? eu vou botar uma stop aqui, uma frequência. Uhum. Onde que vai ser? Vai ser no 6,4. Uhum. Aí eu consigo fazer isso daí. Então, eu fiz um resuminho aqui, né, sobre essa apresentação para o pessoal poder ter uma entrada. O preço médio numa entrada fracionada de trade. Então, você tem uma entrada no preço 100, 8 contratos. A segunda entrada no 90 com um contrato e a outra no 80 com um contrato. O preço médio, 97. Isso para quem está vendendo. Para quem está vendendo, vai querer ficar próximo da entrada da risco-retorno, no caso aqui, né? Que se o preço está Aham. caindo, se você não quer perder o trade, você vai botar um contratinho aqui, outro aqui, o resto da tua mão tudo aqui perto do risco-retorno. E a tua média vai ser 97, vai estar bem mais perto do risco-retorno. Certo? E Você a deixa a maior quantidade de lotes próximo ao topo, no caso da venda, né? Bem próximo do topo, porque, na verdade, se for estopar, você já está perto do topo ali, você perde menos, né? É uma forma de diminuir o stop, né? Então, mas eu, pelo menos, eu estou tentando sanar um problema psicológico meu, que é o FOMO. Quer Então, ficar de, quer ficar de fora, né? Meio de ficar de fora, né? exato, pô, porque a hora que você pega estatística, o Nogueira até aí, ele pode falar de estatística aí bastante, ele pode falar assim, quantos trades não fica na pedra? Hum, Maria. Hoje mesmo, nossa senhora. Tipo, umas Não, 4 pedras no dólar, hein? então, se você pegasse, ó, os trades que você pegou, você ficou na pedra, mais os trades que teriam dado certo, mais os stops, você consegue fazer uma relação e você vai ver que aí você consegue falar assim, pô, os trades que eu teria ficado na pedra, se eu tivesse entrado com 3 ou 4 contratos, eu teria pago os meus stops e sairia no lucro quando foi de verdade. Essa Uhum. conta tem que ser feita, Verdade. entendeu? Eu costumo Sim. fazer isso, Luiz. É? Eu gosto de distribuir e eu distribuo dessa forma também. Eu vou botando, no caso de compra, os últimos lotes são sempre mais carregados, porque aí você consegue diminuir melhorar o seu médio, né? No Isso. caso de você tomar um stop, você vai tomar um stop, de certa forma, um pouco menor. Eu não Lembrando para a tenho. galera que chegou aí agora, né? Que está acompanhando, sei lá, pela primeira vez aqui.
que isso é preço médio, tá, senhores? Não é um médio para trás, não é a operação tá andando contra você e você tá se Exato, posicionando, né? Não, exato. isso Você já é tá dentro planejado. do cenário, né? Você tá dentro do cenário, tá tudo planejado, tá? Exatamente. Já está tudo planejado. Exato. Isso daqui, isso é preparação, porque por isso que a gente não entra, a gente não reage ao gráfico, né? Ao trade. A gente espera e monta a posição. Só isso. Então, se você já tem Então, calculado o então, que você quer Nogueira, até fazer, daria para pelas fazer as. estatísticas, você manda a bucha aí, tá? Bom, era isso daí, era só para mostrar para o pessoal como é que calcula. Se alguém depois tiver alguma dúvida, né? Top, Luiz. Nem sei, Obrigado. nem sei se está gravando ou não, mas tudo bem. Eu vou colocar o material aqui na Alotropia, tá? E o pessoal, se tiver alguma dúvida, depois chama. Eu vi pessoas que não sabem ou não lembram como é que faz. Para mim é Esse, simples, né? Mas é, é bom para esse ajudar o cálculo aí pessoal. facilita muito, né? Porque a galera pode ver o tamanho da mão, né? Quem tem lote aí para espalhar, né? E fazer esse cálculo aí para saber onde é que vai estar o seu preço médio aí, né, na hora de estopar, se é pertinente ou não, né? Eu vou melhorar um pouquinho essa planilha aqui, botar mais algumas informações mostrar como preencher a planilha, como brincar, e aí depois eu disponibilizo para o pessoal, tá? Fechou. Beleza? Top. Ah, Da minha participação era isso daí. Agradeço aí para vocês aí. Que isso, brigadão, Luiz. Deixa eu ver como Obrigado é que mesmo. eu dessaio aqui do negócio aqui. Alguém ia perguntar alguma coisa aí, pode perguntar, aproveita aí. Isso aí. Parar a transmissão. Pronto. Ô, Beleza, Nogueirão, Nogueira. daria para você falar Tá isso liberado. aí na próxima entrada que você fizer ali agora, né? É, acredito que apareça alguma coisa aqui pra gente Porque fazer. eu faço Ah, eu faço a divisão de mãos ali, mas eu faço em aham, duas vezes só, cara. Não, eu nunca fiz assim em três, sabe? Mas você faz em entendi. tamanhos iguais? Não, eu Tamanhos. coloco. Eu tava colocando quatro. Eu tava fazendo três, três, mas agora eu tô fazendo quatro, dois. Eu entro com seis contratos, no caso, né? O interessante é você fazer da forma que o Luiz falou, entendeu? As primeiras entradas você bota menos lote e deixa a maior quantidade de lotes para risco retorno, entendeu? Que é a forma que tem de melhorar. Se você entra com tudo igual, não funciona tão bem quanto o Luiz falou que funciona, entendeu? É porque aí o médio fica mais baixo, né? Ou mais Exatamente, alto, a depender de onde você está entrando, né? exatamente. Então, vamos lá. Então, Ô, lembrando, né? Oi. Joga Nogueira, duro. a quantidade mínima, vai, com a mão pequena, quanto seria? Dois, três, para entrar com um, dois, entrar com Então, é três? porque Depende do seu bolso. O Luiz estava mostrando lá, né? Por exemplo, se você tem 3 contratos, certo? Se você for fracionar a mão, né? Vai ser 33,3 na primeira e 66,333 na segunda, né? Que são os outros 2 contratos, né? Aí, nesse tipo de distribuição, o seu preço médio não vai ficar tão bonitinho igual ele lá, entendeu? Que tem mais lotes para distribuir, né? Então aí você tem que pegar essa continha que ele passou ali e fazer para ver onde vai ficar seu médio, né? Ou então deixar de entrar no pavio para entrar somente na clássica, na isso-retorno, né? Porque aí serão só 2 entradas. Nesse caso, como a gente está falando de etapa 1, né? Aí você tem 3 possibilidades, né? De 3 momentos para você entrar na operação, que ele falou, no balanço, na clássica e na isso-retorno. Se você tem menos lotes, então é mais viável, se você estiver fazendo uma compra, né? Você esperar vir mais baixo, né? Que aí você vai comprar mais barato. Se tiver uma venda, esperar ir mais alto para você vender mais caro, né? Para aí você diminuir um pouco essa na formulazinha lá mostra, né? Onde vai ficar seu médio, porque o stop de qualquer maneira vai ser aquele stop que a gente está habituado, né? Que é perder no fundo ou topo referência, sacou? Ô José, É, você porque se ele opera com tiver com quantos três contratos? contratos ali, se ele tiver com três contratos e entrar com um e um, aí Não aí o vale a médio dele vai pena. ficar horrível, né, cara? Não vale a pena, Justamente, não aí vale não a vale a pena. pena, entendeu? Você opera com quantos contratos, José? Não ouviu, não.
Mas, tipo assim, se ele operar com 5, Aí, já dá para começar a brincar, já dá para se começar a quiser. É, 5 brincar, ele tá faria ligado? 1 e 3 no caso, né? É, Sim, ou 1 e 4, tá ligado? Um na clássica e 4 na risco É, retorno, ou já 1 e melhora 4, bastante. é Perfeito. verdade. Olha, legal. Até só 5 para dá não. para 5 dá para exercitar, né? Com 5 no Já, médio. já começa a dar para brincar, né? Lembrando que, a pergunta que eu acredito que é aquela, a saída, né? Digamos, pegou as 3 mãos, puf, a saída vai ser aonde, o Luiz? Você sai com todos no alvo do último ou você deixa pagar todas as mãos, normalmente? Depende de quantos contratos foram pegos, entendeu? Hum. Aí, tipo assim, ó, digamos que você fez Mi- aquela lá, É, 8 da compra. 8 da compra. Os 8 contratos, na verdade, os 10 contratos vão fechar na isco retorno, ok? Quando ele é, volta ali um box, você sai com os 8 e protege ele no 0 a 0, mais ou menos por aí ou não? exatamente. Eu saio com a mão maior, eu saio com uma frequência, e o resto eu tenho que levar. Exatamente. Isso Entendi. aí. Eu também faço Aí eu, assim. geralmente, sabe o que eu faço? Geralmente eu faço, porque tem que o preço tem que andar para você ter que compensar você não ter vendido aqueles 2 contratos que eu pelo menos seguro para tentar levar. Eu Uhum, tento soltar pelo menos uma cada map para cima. E, ou então eu vejo assim, eu trabalho com o mini S&P e com o de 36. Eu uhum, vejo um alvo lá em cima que seja um alvo plausível para ele tentar buscar. sim. Entendeu? Ou no, onde eu estou entrando, porque assim, o preço, se ele sai do inferior, ele vai tentar buscar map zero, e Depois se range tiver muita superior. força, ele vai para o outro lado. Então eu tenho dois Uhum, alvos, map zero ou o range superior. sim. Então eu olho no 36 e olho no micro do S&P, tá? Vejo se Uhum, tem algum alvo para ele pegar. Se não, eu jogo um contrato numa map acima e outro contrato na outra map acima. bacana, bacana. Ô Luiz, mas Então, você não opera o dólar não, né? não, o Luiz é internacional. Onde vocês estão lendo isso daí que eu não Porque Tá estou ganhando vendo? em dólar, tá ganhando em dólar ele. É, porque o nosso dolinho aí é meio difícil, né, cara? é, Deixar uma map muito lá em cima aí. Cara, o conselho que eu dou para vocês é assim que possível migrar pro mercado americano. É só uma infinidade de vantagens. então Ah, eu vamos quero ver se lá. eu começo o ano que vem. Toca, toca o barco. Lembrando então, né, que vai ser ah, o trade, né, de antecipado da deitada na zero, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos mostrando como ele funciona bem parecido, bem semelhante com o limite de etapa 2, beleza? Aí vai ter limite de etapa 2, vai ter limite da zero, e etc, etc. Você está no dólar, Nogueira, ou você está usando Tô- também Eu tô no no dólar, eu até ia fazer no Ourinho, né, que é o ativo que eu tenho mais operado aí no mercado americano, só que, cara, tá difícil lá, viu, velho? Porque se eu for puxar o replay, não tem como você manter um renco. o Ourinho tá proibitivo nesses tempos aí. Verdade. Falou Nossa! tudo. É, são fases, né, mano? A gente tem que É, acostumar isso daí. então a gente vai buscar aqui no Dolinho. Vamos lá. Acelerando esse player aqui. É, beleza, o mercado abriu aí. Estava no 4R nesse dia. Esse dia que eu operei é recente esse dia. Acho que foi semana passada. Um dia bom aí para mim. Deixei aí no placar que a gente gosta, né, do hat-trick lá. Fiz 3-0. Aí deu 2 operações aqui, tema desse nosso estudo. Lembrando que eu tava vendo o Feijó direto fazendo, eu falei, cara, eu esperava, ficava na pedra, né? Eu falei, mas por quê, né? Aí eu falei, eu vou estudar isso aí, Feijó, você vai ver, eu vou começar a fazer essa operação. Aí comecei a fazer alguns replays e tal, e vi mais ou menos, né, como funcionava. E eu achei muito interessante. Hoje mesmo, a minha primeira operação foi essa deitada na zero antecipada aí. Delgado, levanta um pouquinho o VX aqui, não tá dando para. Aí, beleza. Quem tá dando aula aí Obrigado. hoje é o Diego, não é o Delgado, Ó, não.
Foi promovido, já. Quem dera. Ah, tá. Eu sou operar igual advogado, tô eleito. Valeu, Nogueira, valeu, valeu. Beleza? Pode chamar de Ah, vou... Delgadinho. Delgadinho. Olha, eu tô prestando atenção em outra coisa aqui, mas exemplificando aqui ó, o que o nosso amigo Luiz falou, né? Cadê meu negócio aqui, gente? Fix. Tá, tá, tá. Beleza? Ó, ciclo de venda mais baixo. Produção, correção. Nós tivemos aqui um RPM, certo? Ok. Ele confirma nesse box aqui, ok? Beleza. Se fosse para a gente apregoar, né, e tal, ó, daria a primeira um contratinho aqui, entendeu? Outro contratinho aqui. Aqui nesse caso, como ele zipou, né, ele confirma no segundo box. Então daria para você entrar com a mão maior aqui, outra mão aqui. Ah, quem entre com outra mão aqui, mais próxima à map, né, já que a gente gosta muito de trabalhar próximo à map. E como ele falou lá que é o medo, né, a gente fica com medo de ficar de fora da operação, ele teria pegado só do balanço. E ó, pagou. Né? Teria um contratinho aí, você já teria feito aí, pelo menos nas custas do dia, já teria botado no bolso. Se aparecer de novo, vou tentar apregoar. Tá bom. Deixa eu adiantar esse negócio aqui, né? Porque já são 8h30 e tem muita operação para mostrar. Tem alguém de primeira vez aí? Lembrando, né, Nogueira, que esse trade da zero que você está falando é do FPLM na zero e não da MAP zero, né? Muito bem lembrado, Luiz. Né? O trade da zero é justamente quando, por exemplo, nesse caso aqui, né? O FPLM está aqui apontando para 4, né? Se esse box fechar positivo aqui, certo? Ele vai fazer a 4. Mais um box positivo, aqui em cima aqui, ele vai fazer a 0. Então, é esse momento, né, que a gente espera esse trade, tá? E aí a gente tem algumas variações dele que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou na primeira vez aqui. Ô, meu amigo, seja bem-vindo aí, viu? Pode ficar à vontade. Às vezes, não sei quanto tempo você está de ferramenta aí, mas pode perguntar, beleza? Que é um grupo de estudos mesmo, tá? Tem nada de Obrigado aí, Diego. Obrigado também a do todos junto. aí. Bem-vindo, irmão. Aí, como todos sabem, né, eu gosto de ficar marcando meus níveis. Opa, beleza. Ó, lembrando, a gente sempre. A gente conhece isso, né? Não, eu comentei hoje lá na sala, né? Eu tava operando o ourinho lá e tal. Aí a ferramenta, né, saiu para nós lá, né, e tal. E eu já tava testando ela, né? Eu falei, caraca, eu tô operando o dolinho e tô aqui. Eu falei, mas por que não deu post-it aqui? A gente já fica, né? Então, Agora chegou a minha beleza. vez de zoar os doleiros aí. É verdade. Ô Nogueira, deixa eu lhe pedir uma coisa, irmão. Ajeita esse Ah, VX aí, velho, que eu tô viciado em fazer rompimento e precisa olhar a ponta do VX pra ver qual é. beleza. Deixa eu só O aumentar ele VX, aqui, para mim, então. pega quase 30% da minha Ah, tela. esse reteste aí na I2 aí vendendo eu faria. É isso daí que a gente vai tentar fazer agora. Vamos lá, deixa eu aumentar minha tela aqui. Vamos lá. Para quem está aí, né, primeira vez, ou para quem ainda tem dificuldade de entender o rompimento, tá? Qual que é o nosso fundo, né, referência? Qual é o nosso último fundo que a gente teria aqui, né? Lembrando, o fundo ele se confirma quando o FPLM faz a zero, né? O FPLM fez a zero aqui, quer ver? Ó, ok? O FPLM fez a zero nesse box amarelo. Então tá. Então, se esse box amarelo confirmou, o nosso fundo está aqui. Se o nosso fundo está aqui, a gente tem que fazer o seguinte: correr o olho no X. Ok. Se, né, falando de fundo, se a map que a gente está trabalhando, né, que no caso está acesa,
Então, a gente está trabalhando na map de baixo, certo? Então, aqui o nosso fundo está na I2, ok? Ok. Dito isso, né, acabou de ocorrer o que aqui? Por preço, né? A gente rompeu a 2 e por Shark, que é o que a gente espera. O Shark acaba de levar quase 2, 3 níveis aqui, dá 2. O nosso rompimento, o que a gente gosta de ter? The wall, Etapa 2. etapa 2, né? Tá aqui, etapa 2. E acaba de acender o saldo do nosso VX. Ou seja, a gente tem tudo, né, alinhado para um possível rompimento. Certo? Certo. Vamos lá. Então, se o mercado está aqui numa 12, então vamos comprar, né, vamos vender aqui na clássica, certo? Para o nosso stop ficar de 1 para 1. Lembrando, se a gente vender aqui, né, se a gente vender o balanço aqui, o nosso stop é de 1,5 frequência. Esse tipo de payoff eu não acho interessante, eu prefiro ficar na pedra. Então, eu deixaria minha ordenzinha ali. Ok, vamos dar o power play de novo. Ok, mercado fez um box contra, né? Na verdade, a favor do nosso movimento, mas não voltou para nos buscar. Vamos contar box. Aqui não, né? Ó, a gente conta box olhando o nosso FPLM. Ok, o FPLM está na 12. Toda vez que o FPLM está na 12, senhores, se ele fizer 3 box na direção contrária, tá? A gente vai ter uma etapa 1 contrária, tá? Isso é uma via de regra aí. Se ele faz 3 boxes direto, a gente vai ter uma etapa 1 na direção contrária. Ok. Vislumbrando isso, né, a gente tem um sinal de rompimento, a gente não conseguiu pegar o rompimento. A gente tem o que a gente chama de reteste, que é o quê? É quando ele retesta a map por baixo. E aí, esse reteste, ele pode se dar, né, para o nosso operacional, ele pode se dar em 2 momentos. Vamos lá contar o VX agora, aqui, o FPL. Se ele fechar um box aqui, né, se esse box fecha positivo, ele fecha aqui. Se ele fecha mais um positivo, ele vai fechar escorando a S2. E aqui embaixo, nesse momento, a gente vai ter o FPLM, o FPLM trabalhando, mais um box, ele vai fechar aqui, outro box ele vai fechar na 4. Ou seja, se ele fizer mais um box, ele engata uma etapa 1 de compra, certo? E aí a gente vai perder a map, né? Vai fazer a etapa 1 contra a nossa posição. Então, aqui seria o quê? O limite de etapa 2 que a gente vai estar buscando, certo? Então, vamos lá, vamos pegar aqui na map, pendurados, vamos ver se ele vai lá nos buscar. Lembrando, né? A gente já tem The Wall, todo mundo a nosso favor. E esse trade ele é muito interessante por isso, né? Opa, e agora, Nogueira? Continua contando box? O que aconteceu? A gente perdeu a map, né? A gente perdeu, na verdade, o time lá da entrada, só que a map desceu. E o que ele está fazendo agora aqui? A mesma coisa que a gente Limite de etapa 2. pensou em fazer lá em cima, só que o preço foi levado para baixo. Ok? Beleza, Stop então. de um box. Stopzinho aqui de meia frequência. Dá pausa. Beleza. Ok, Boa, pagou. boa. Esse tipo de operação é lindo, né? Porque você tem aí o payoff, né, de um de stop, né, para 2 de gain, né? Então fica aí um payoff bacaníssimo, né? E quando a gente tem todos esses indicativos, né, ele se torna muito assertivo. A gente vinha de um RPM, a gente rompeu a map, etc, etc. Beleza. Vamos lá, vamos para o próximo. Vocês viram, né, que é o limite que, se perdesse a map, a gente teria que estar fora. E aí vão acontecer alguns casos, né, que é o que eu quero mostrar hoje, que é quando esse limite não é o limite, não se dá aqui, né? Quando esse beijo na map não dá no limite de etapa 2, e sim quando fecha um box, né, quando ele faz uma etapa 1 contrária, que até um tempo atrás eu deixava de fazer, porque eu falava, vai, se é uma etapa 1 contrária na minha cara, não faz sentido nenhum eu estar posicionado contra a etapa 1. Se a etapa 1 é início de movimento.
Não é? Não é verdade? Exato. Eu pensava assim, olha, tá bom, range de E- movimento, eu e- vou fazer. Vamos. Exatamente, Nogueira. Era isso que eu ia tirar essa dúvida com você, Nogueira. Uhum, É, porque aí, no caso, o range na S3 está logo próximo aí, sim. né? Eu não ficaria muito confortável de fazer essa operação devido ao range aí, o range está muito próximo, né? Aí, Não deslocou, mas eu ficaria meio desconfortável devido. Mas se esse range aí tivesse um pouquinho mais afastado, mais para cá, para baixo, eu falo da S3. Isso, aí, daí isso. 3, né? Daí 3. E daí 3, isso, exatamente. Uhum, uhum. Eu ficaria mais confortável. Tanto é que desceu 2 boxes negativos e já elevou para Já, cima, já né? ganhou, aham, sim. Aqui a gente pode. Eu sou um cara que também não gosto muito, tá? De fazer quando o range tá na cara, mas Exato. a gente tem um mercado mais flat, né? O range tá mais sem inclinação. Aqui, né, as maps começaram a ganhar inclinação, você tá vendo? Ó? No momento que eu entrei aqui, ó, a map já estava inclinada. Então, essa inclinação aqui, né, me deixa um pouco mais confortável para fazer esse tipo de operação. Eu não gosto de fazer quando é ponto de opção e quando o range está flat. Quando as maps estão ganhando inclinação, eu não vejo problema, tá? Ô, Mas você Nogueira, Show, tem. Oi? show de bola. explica para ele, ele deve ser novato, o lance de estar encaixado na map, de isso aí ser um Sim. operacional que a gente usa, né? Uhum. Vamos lá. O que eu gosto muito, né? A minha ferramenta preferida é essa daqui, né? Não tenho nem o que falar para mim, né? Isso aqui é lindo de se ver. E a outra, cara, é isso aqui, ó. Tá? O peso que isso aqui tem sobre o mercado. A inclinação de The Wall, ela demonstra para a gente que o mercado tá forte naquela direção. E aí, quando a gente volta lá na semana do fluxo e tal, que é quando a gente tem, né, as primeiras aulas e quando a gente vê essa ferramenta aqui trabalhando, né, a gente fala, tá doido, velho, que é isso? E aí, quando eu tenho esse limite de etapa aqui e eu olho lá para baixo, né, no momento desse toque aqui, claro que ele fecha aqui, né, eu tinha aqui, ó, os 50% tá aqui, ó. Então eu tinha aqui, vai, 75%, 70% de saldo, né, para essa map voltar a ser, né, rompida. E aí tem a cereja do bolo, que é o quê? Que essa map que foi retestada aqui, ela tinha acabado de ser rompida aqui. Então, isso aqui é um pullback, né? É um reteste natural, é aquela respirada que o mercado tem que dar, entendeu? Então, Então, no caso aí, Nogueira, ADO, dando essa segurança aí, mesmo que o range esteja de frente, de cara aí, a gente pode fazer a operação com tranquilidade, porque aí eu não me sentiria seguro devido ao range. Mas uhum, com a ADO Fosca nos permitindo fazer essa defesa da I2 aí, a gente sim, poderia fazer tranquilo, então, no caso, né? aham, contanto que a gente tem ali, ó, o saldo, tá? Isso aqui é muito Sim, importante para esse tipo de operação. A gente está sim, aqui, sim. né, trabalhando aqui no 50% e etc. A gente tem, né, um cenário nos amparando, né? E esse reteste aqui, cara, nossa senhora, isso aqui a galera tá amando esse tipo de trade, porque ele é danado, velho. Quando ele volta e retesta, ele, Ô, sabe, a Nogueira, assertividade é bem, pois não, vou dizer assim, ó, quando rompeu o fundo ali, o que é o suporte virou resistência, resistência, justamente. entendeu? Show, Uhum. show. Valeu, Nubio. Valeu. Você me dá uma parte, Nogueira? Sim, Tá pode no ficar à range? vontade. Fala, Carlão, beleza? Então, beleza. Boa noite. Então, Não, esse é exatamente um dos pontos que eu vi a monitoria da Lilinha recente. Essa é uma das entradas dela, que ela chama defesa ali na venda da I2, né? Porque você vê, ela usa a ferramenta VX, olha como não tem saldo, né? Tem muito saldo ainda para romper. Como você falou, 75%. aham, A força da The Wall, das maps,
tá bem para baixo. Apesar de ter dado aquele post-it ali, mas olha o saldo e olha o nível do Shark. Sim, mas ó, sim, aqui, o senhor tá certo, né? Eu só vou falar que é o seguinte, geralmente, 90 e tantos por cento das vezes, quando isso aqui, ó, esse post-it aqui acontece, tá? Hum, A The Wall tende a piscar. Tende a piscar. Entendeu? Aí muitas vezes Exa- fala, nossa, a The Wall tá virando contra eu. Não, segura. A The Wall tá inclinada, tá roxa, beleza? Espera. Porque geralmente, né, quando faz o post-it, ela vai post-itar lá. Mas o restante da sua leitura tá correta. É o que Tá? você E pegou defendeu no aqui. limite, né? No limite. Você Daqui é. interpretou no limite da etapa 2, que ficou Sim. piscando. Eu vou dar Aham. uma entradinha com meio box De de stop. stop. Beleza, beleza. Uhum. Esse aqui é o payoff É que da. ela interpreta de uma forma diferente, né? Ela já Uhum. pega as três ferramentas e já vê, ó, que é a predominante? É a The Wall para baixo, certo? Das maps. Sim. Aí ela fala assim, não, vai segurar, porque não te imagina, 75% de saldo, tá louco? E Sim. ainda o Shark, o nível de Shark favorecendo, acabou. Nível de Shark, ele não ganhou Shark, tinha Exato. saldo, deu all, tinha tudo, né? É. Ah, O stop aí seria meia frequência? meia frequência. Nesse box aqui, ó. Quando Se esse ele, box se ele, fecha, se ele ele, fechou se ele, aqui, se ele sobe né? aí, ele perde já a coerência da venda, no caso, né, ô Nogueira? Sim, porque o que é a etapa 2? A etapa 2, quando o mercado deita, né, 1 a 8, né, quando ele deita aqui 1 a 12, 10, é urgência, né? É o mercado urgente, o mercado falando, opa, a gente quer consumir aqui para baixo, o vendedor está batendo forte. Então, essa entrada que eu fiz aqui é o quê? Eu imaginando que o mercado vai tender a continuar forte. Como eu quero só uma frequência, ele pode andar 200 aqui para baixo aqui, eu não quero saber não. Mas, se ele acaba, né, a urgência, ó, igual aqui, ó, acabou a urgência, não faz sentido eu estar posicionado, porque ele tende a fazer isso aqui, entendeu? Então, o stopzinho aqui é curto. É uma frequenciazinha aqui, É porque acabou. com esse box para cima aí inicia uma etapa 1 contrária de Contrária. compra, entendeu? Uhum. Desarma o cenário da venda. E aí é que tudo vai bugar, porque daqui a pouco a gente vai a gente vai vender na etapa de compra e vai comprar na etapa 1 de venda. Deixa eu só Oi. falar mais um negócio aí que eu que gosto de. Estou sempre procurando fundo, né? E super dessa mania, Sinos. né? Esse último fundo que teve 2 candles para cima. Você está com coloração, mas os 2 candles são positivos, tá? Esses dois aqui. Você pode ver que a The Wall, ela só foi ficar amarela no segundo candle. Os Aqui, né? kits que tem lá The Wall, só no segundo candle. Quando a Sim. inclinação da The Wall não é tão severa que nem essa, o primeiro candle verde, ela já começa a ficar amarelo. Uhum. Tá? E Eu esse já foi ficar amarelo só no segundo. Então você já vê que a inclinação da The Wall já é bem forte. Vocês podem procurar isso daí que vocês vão achar isso daí. Dependendo da inclinação, no primeiro box verde que sobe, o primeiro box de alta, a The Wall já fica amarela. Entendeu? E que não aconteceu. Ela foi acontecer só no segundo, fechamento do segundo candle. E provavelmente o terceiro candle ela deve ter ficado sapateando ali, né? Ai, é nóis. Sim. Uhum. Bora voltar pro tema da Ó, aula. Não, Quero tá no aprender tema. esse Só negócio. eu perdi isso também aqui. Mas ó, você só pode que, né, ver, você falando isso. esse segundo fundo aqui, o primeiro box de alta, a The Wall já estava amarela. Olha lá. Sim. Quando ele consegue virar o ciclo, né, aqui, ó, É, vira o ciclo nesse box aqui, ela já tá, opa, já perdeu totalmente a inclinação, né? Já fleteou, né, que a gente chama. A entrada aí é Interessante isso. clássica, né, Nogueira? A entrada aí eu ponho ponto é seco. caçadores de fundo. Que fica observando. Que eu também sou desses, viu? Nogueira, a entrada Oi. é na clássica aí? Aqui? É. Não, 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 aqui não tem. anterior. Aqui? É. Aqui a entrada é seca, defendendo a map. É um Se ponto, perde a map, é um ponto. é o ponto, né?
A gente está defendendo aqui o quê? O reteste, lembra? Aqui tinha um reteste, ó. A gente tinha perdido esse. Olha que cacete. Desculpa, foi mal. Pode falar a palavra não. Ó, a gente tinha perdido aqui, né? O fundo aqui, ó. Que era o fundo alusivo a I2. Aqui ele ganha o nível de Shark aqui, levando o fundo, que também é I2. E aqui ele retesta. É o reteste da map perdida no limite de etapa 2. É lindo isso aqui. Isso aqui é de livro. Entendeu? Isso aqui, se essa operação aparecer 72 vezes no dia, eu vou fazer ela. Não adianta. Eu vou fazer. Dá stop? Claro. Mas eu faço sabendo que ela dá muito certo. Entendeu? Olha, Nogueira, me tira uma dúvida, Nogueira. Você defenderia essa I3 aí, o range? Me que tira essa agora? dúvida. Sim. Então, não mais. Porque, Ela tá muito vendedora, né? então, cara, aqui a gente Eu tem uma, tenho, a gente tem uma divergência de FPLM. Levanta o VX, levanta um pouquinho, vê pra onde tá. Olha lá. Tá perigoso, né? Defender aí. ô, Nogueira, eu tenho feito algumas operações com defesa de range, tem surtido alguns efeitos positivos, mas não com essa DO aí, desse jeito aí. Isso, não. Vendedora. Aí lembra que eu Entendeu? falei para você aqui, ó, aqui atrás que eu tava falando, né? Se eu tenho range, né? Se essa situação aqui, ó, pega esse quadrado aqui, ó, esse aqui, ó. Se isso aqui acontece aqui com o range nessa situação e com o DOL desse jeito, opa, tranquilo, beleza, né? Que aí você tem aqui, né, divergência de FPLN, né? Você tem o saldo, né, do VX aqui, ó, indo em direção, né, ao que você está lendo, né, que você faria uma compra aqui para o mercado subir, beleza. Agora, com essas inclinações de map aqui, eu sou meio VA. Eu gosto de esperar, ele montar um cenário para eu entrar, entendeu? Entendi, show de Esperar bola. desinclinar, né, Nogueira? Isso aqui é danado para arrastar a gente. Show, Tá? valeu. Ô Nogueira, vou fazer uma pergunta. Pois Boa não. noite. Boa noite. Até pegando essa segunda entrada aí, do agora, tem uma dica acho que ele deu, meio caçador No fundo de aqui? exploração. O segundo aí. Ele falou o Esse. seguinte, a hora que aparece o box amarelo e a DWAL já começa a ficar amarela, já é uma dica que ele vai inverter. Foi isso que ele falou? Será? Isso, ó, Foi isso, né? é mais ou menos isso mesmo. É. Ó, o que a gente viu, Interessante essa dica aí dele. Interessante. Etapa 1 e Isso. antecipação de etapa 1. Então, aqui eu também tá amarela. eu fico buscando fundo e pegar o box amarelo. sim, E aí essa dica que ele deu aí, quando a DeWalt tá vermelha e dá o primeiro box amarelo, já a DeWalt já cisca para ficar amarela, é amarelo. uma dica que ele já vai inverter o fluxo. Pode ser que ele inverta, Pode, tá? né? Isso. Pode. Pode ser que ele... Pode. Então, Isso. por quê? Ó, Tudo que pode. a DWAL amarela, ela significa para nós? Ó, você tá vendo aqui, ó, fundo, topo, fundo mais baixo, ou topo mais baixo, fundo equiparado, não, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. O que a gente tem aqui? Uma tendência de baixa, certo? Ok. Visto que a gente tem uma tendência de baixa aqui, né, nesse movimento, a que momento que a gente pode procurar uma compra? Então, somente quando The Wall estiver amarela. Que aí quer dizer o quê? O peso da venda, né, acabou de ser equilibrado, o mercado tende a buscar MAP zero. Então, nesse momento, a gente pode buscar por operações de compra, beleza? Não que ele vá reverter, né? Mas aquele reverteu, foi até o preço, né? O preço justo, novamente. Mas é que eu falei, nesse momento aqui, eu vou esperar. Às vezes ele vem cá, me dá um MM, às vezes vem cá, me dá um PPM, e eu estou olhando a MAP, entendeu? Ô Nogueira, deixa eu perguntar, eu acho que o Luiz quis dizer, na verdade, foi o seguinte, que em relação à força, que teve 2 boxes positivos e a DeWall ainda estava vermelha para baixo. Quer dizer, no Sim. caso, isso aí era um indicativo, mais um indicativo que a gente poderia vender ali. Tava bom para vender ali. Aham. Não foi isso que quis dizer, Luiz?
Se não pode comprar, pode vender. É isso mesmo. Justo. Deu Isso, 2 boxes para cima e a The Wall ainda estava inclinada vermelha para baixo. Uhum, exato. Só isso no mesmo. terceiro que ela foi virar. Exatamente. É. Quando ele faz aqui, ó. E na segunda Mas- vez o box amarelo já começou a ficar all já flat. Aí já é indicativo Isso. que vai virar. E aí, Indicativo isso, que a venda está perdendo força. tá perdendo Exatamente, força. E exatamente. aqui, ó, é nesse box, nesse box amarelo aqui, ó, que é o post-it do Shark, é nesse momento que ele faz o quê? Quando ele faz a zero, o que que ele faz? Quando o FPLM Etapa 1, faz a zero, ele faz o etapa 1. É nesse momento de compra. que ele faz a etapa 1 de compra, que Aí já ligou o sinal amarelo que pode isso. inverter. Por isso que aqui é o limite. Porque se ele fizesse, você há de convir comigo que se ele fizesse um box verde aqui, né, logo após esse amarelo aqui, ó, ele fizesse um box verde aqui, lembra que a Dual piscou aqui? Uhum. Ele ia ficar amarelo aqui. Entendeu? É. Legal. Ô, Nogueira, Hum, você tá com stop aí na tela? o meu stop é esse laranjado, tá? Esses aqui, ó. Então, Está acejadinho. um dos perfis que você pode observar quando já chegou no final é que o stop ele tá na parte de baixo do box e não na parte de cima. Uhum. Que já é o freio, né? Fala, ó, Isso, ó. chega, daqui você não vai não, filho. Agora é nós que vai atuar. Aham. Enquanto o preço está caindo, o stop está na cabeça do box. Está caindo, ele está sempre em cima, sempre em cima. Quando o stop passou para a parte de baixo, parece a chaminha que está acendendo para o box subir, entendeu? E isso aqui, isso que você falou, Luiz, é muito interessante. Antigamente a gente falava muito sobre isso, né? Se a gente está procurando, né, ó, por exemplo, aqui atrás, aqui, ó, o mercado vinha, né, o tamanho desse stop, a posição, o stop do comprador, stop do comprador, né, do vendedor, o vendedor estopando, o vendedor estopando. O que que a gente esperava, né? Ele falava, ó, espera o stop do comprador, que era quem vinha ganhando, acontecer, para daí você fazer alguma coisa. E aí foi onde eu comecei a fazer aquelas marcações, né? Marcava aqui, ó. Tá vendo? Marcava aqui. Se eu marco aqui o meu stop, ó, que é quando o comprador estopou. Vai marcar minha região aqui, beleza? Aí quando ela voltasse aqui na região, ó, aqui que a gente tem aqui, um RPM, ó, aqui deu até entrada, ó. Linda, que eu adoro ela. Pronto. Entendeu? Então, para a gente tomar algum tipo de decisão é muito bom, né? Igual o Luiz falou, né? Estopou. Então, aquela força que vinha aqui, ele acabou de perder a força, porque ele foi estopado. Quando ele é estopado, geralmente o que que ele faz? Ele tende a virar a mão, tá? Beleza? Dito isso, Legal esse aí, né? Assim você aqui não se... fica caçando fundo, né? Você não fica. Uhum. Bacana. É porque você fala assim, ó, quando que é o final desse movimento? Entendeu? Interessante. Aqui é um forte indício de que esse movimento, né, Perdeu esse força. movimentão aqui perdeu força. O primeiro movimento que teve não teve stop. Então, quer Não dizer, teve stop. tem grande probabilidade de descer também. Você tá vendo? Legal, legal. São sinais que você está vendo as ferramentas estão te dando. Então, Entendeu? isso. Legal. Ó, Valeu, Luiz. Obrigado. fazer só essa aqui, né? Deu outra vez essa operação aqui. Vamos lá. Ciclo de venda, pernada de pulsão, ciclo de compra, né? Ciclo de venda, pernada de correção. E agora a gente tem o ciclo de compra. O que a gente tem aqui? O PPM. Já rolou o PPM, já engatou a etapa 2 nesse box aqui. Eu não vi, tá? Mas aqui dava para a gente ter pendurado aqui, né? Para a gente pegar o rompimento. Como passou, o que eu estou observando agora aqui? O que eu estou observando? O Shark ganhou nível, mesmo box, né? Aqui e tal. O Shark não parou de perder nível. E a gente agora aqui tem o que aqui? Se eu pendurar aqui, senhores, o que é isso aqui? Qual que é essa Limite operação? de etapa 2. Limite Limite de etapa 2. lindo, é isso. O stop dessa operação é quantos boxers? Uma frequência. Não, não. Meia frequência. Um Meia. box. Um Meia. box. Isso, um box, né? Um box. Ok. Nogueira, paga todas? Claro que não. Mas, mais uma vez, a gente tem The Wall de baixo, The Wall de cima.
temos o rompimento vindo de 1 ppm. O saldo é o que me incomoda um pouco aqui. Mas como eu perdi aqui, vamos deixar aqui só para a gente ver, porque aqui já teria pago, tá? Nesse box aqui, qual que ele confirma aqui? Que ele confirma saldo só nesse, né? Então, não daria para ter pego aqui não, só se tivesse pegado antecipado. Então Mas, é isso mesmo. Nogueira, mas aí no caso mesmo com o FPLM apontando para baixo aí, poderia fazer essa defesa de ponta aí? Essa defesa da S1, S1. S1. Então, o FPLM nesse momento aqui, ó, que eu estou olhando aqui. Lembra que eu estava te mostrando aqui, ó. Vamos lá. Ó. Aí no caso eu não faria essa operação não. Tá. Ó, vamos lá. Qual que era a última vez que ele fez um topo aqui? A última vez que ele fez um topo foi aqui, ó, quando ele confirma o etapa 1 contra, a gente tem uma confirmação de um topo. Ok, eu vi o topo, onde é? Eu vou correr lá meu olho. Onde é que está esse topo, esse topo? Se a 0, né, que está acesa aqui, está para cima, então o meu topo está na S1. Ok. Nesse movimento aqui, ó, meu topo que estava aqui, tá? Vamos lá marcar aqui do jeito que eu marco. Ó, eu subo isso aqui, boto aqui. Tá vendo que o Shark levou o nível? Sim, sim, sim. Ok. Isso aqui é um reteste, né? A de S1 rompida. A S1 rompida. Então, eu estou retestando a S1. Com, né? Quando ele tocou aqui, o que eu falei? Que a minha único viés aqui, única contrapartida aqui era que tinha pouco saldo. Mas beleza. Bem O pouco. saldo está lá nos 50%. E o FPLM também apontando para baixo, no caso também, né, Nogueira? É porque o FPLM dá essa rejeição, mas isso pode acontecer, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. O FPLM rejeita, ele vem cá, ó, limite Sobe. etapa 2 e volta, tá? Mas é bem observado. Mas como eu tô vendo isso aqui, tá? A gente está vendo o comprador desceu daqui. Justo, Carlão. Aí, ó. Aí subiu duas maps, né? Bem pela 0, foi direto nas 2 maps ali. Subiu duas maps. Eu tô vendo que é um cenário de rompimento, com The Wall a favor, né? The Wall a favor. Tá, eu falei, posso tentar, ok? Beleza. Lembrando, meu stop aqui é de meia frequência. É um payoff legal, né? Dá pra gente tentar esse tipo de operação. Claro que quando tem... já pagou. Claro que quando tem mais saldo, ela é muito mais saudável. Muito mais saudável, tá? Quando tem saldo, ela é linda, né? Não tem o que falar. Mas, você viu, né? O cenário de rompimento, igual aconteceu aqui atrás, ó. Um cenário de rompimento. Esse deslocamento dos compradores ali, né? Ajudou também, né? Ajudou pra caramba. Sim. Então, beleza. Agora a gente vai para... Isso nós não tem no MLA. Não tem. Isso ajuda, né, senhor? Oi. Pelo menos você sabe onde o pessoal está entrincheirado, né? E assim, se você está fazendo a leitura e você viu isso aqui acontecer, você fala, opa, mais alguma coisinha para tentar empurrar, né? Exato, meu. Tá, mas Nogueira, você acha que o Fernão ele vai colocar esses pullbacks ali no mercado americano? Eu não sei, cara. A Não gente sei não te sabe, dizer, porque isso aqui tem muito tempo, né? Não, e outra, a gente não sabe se ele tem esses dados para poder colocar lá, porque depende do feed que tem, se os Do dados... que chega, né? Do que chega de dados, né? Pode não ser o mesmo tipo de dados que chega na B3, entendeu? Nogueira, tá rolando de novo. Oi? Me tira uma dúvida, meu amigão. Eu tenho me adaptado, estou começando a me adaptar com as ferramentas, eu tenho colocado a frequência para pagar de 3 pontos, 3,5, porque às vezes ele vai para pagar, não chega no... Porque completa uma frequência com 4 pontos. Né? Depende do renco, né? Depende do que a gente está aqui, né? Mais o dólarinha. Né? Então, aqui, ó, a gente está no 4R. O 4R vai ser ali 3 pontos, né? Que é, você soma aí, né? Você multiplica. Como é que faz mesmo a soma, gente? Eu sei que é só diminuir um aqui, ó. Se tá no 4R, a sua frequência vão ser 3 pontos. Se você tá no 5R, a sua frequência vão ser 4 pontos. Se você tá no 6R, a sua frequência vão ser 5 pontos, entendeu? É só diminuir ali.
Tem uma Não, fórmula aí, mas essa é mais fácil. beleza, beleza. Mas só que, tipo assim, eu não tô deixando ele chegar à frequência completa, porque às vezes Não, ele não. vai pagar. O que é que você acha dessa estratégia minha, ô Nogueira? Você acha que eu tô deixando dinheiro na mesa? Sim. É, O A minha que é que você pergunta para acha? você é: quando você estopa, você deixa ele chegar no seu stop? Sim, sim, sim. Então, aí você tá cometendo um erro que todo trader tem, que é o quê? Quando tá contra a sua posição, você aqui tem coragem. Agora, quando tá indo a seu favor, aí você, não, não, não. Não, acho que aqui não, não, não. Por três pontos, não, 3 pontos aceita, aí sai. Aí você tá Tem saindo mais, precoce. tem mais uma variável nessa tua conta aí que você tem que ver. Qual que é a tua acertabilidade? Qual que é o teu índice de acerto? É isso que eu ia falar. Dessa forma, Nogueira, eu tô tendo um aproveitamento de 60, 65%, entendeu? Sim, mas Porque e quando. É porque, assim, dependendo do jeito que você está estopando, os 65% de assertividade não vão ser o suficiente para você chegar ao fim do mês e olhar lá, porra, eu aceitei 70%. Caralho, eu tô com R$ 10 positivo, entendeu? Porque pode acontecer isso. Inclusive, o Luiz tem uma tabelinha aí que mostra exatamente isso, né, Já Luiz? vou colocar ela ali. Já tô aqui. Coloca, Luiz. show de bola. Show de bola, valeu, Nogueira. Mas, assim, veja acontecer muitas vezes, cara. Treine bastante, faz bastante replay, que você vai ver que vai pagar. Você entrou ali no local certinho, ali no time certo, ela vai te pagar. E vai te pagar até de maneira até rápida, tá? Nogueira, Beleza. aconteceu de novo uma etapa 2, Nogueira. Por que você não fez? Falei, olha, vamos lá. Por que eu fiz essa etapa 2 aqui? Porque ela era um rompimento da 1. Por que você fez essa etapa 2 aqui, Nogueira? Limite de etapa 2 aqui, Nogueira? Porque ela era o rompimento da 2. Então eu tinha um cenário alinhado, né? Era um reteste. Reteste da 2, reteste da 1. Aqui eu tenho uma etapa 1, uma etapa 1. Ou etapa 1, limite de etapa 2 para limite de etapa 2. Paga, Nogueira? Pode pagar. É o melhor cenário, Nogueira? Aí você não tem cenário, não precisa, né? Vamos aguardar o cenário. Essa daí eu realmente não fiz, tá? Pode ser que pague, não lembro o que aconteceu no dia. Mas né, eu não me sinto à vontade em fazer. Só falar uma coisinha pro colega aí que estava falando antes. Colega, é melhor do que você ter o grande índice de acerto de muitas operações é você ter o payoff melhor, entendeu? Sua relação risco-retorno. Fazer menos com essa operação maior, com essa relação maior, é melhor. Beleza, valeu, meu amigo. Muito obrigado aí, Não, meu irmão. botei a Valeu. tabela aí no texto aí do Holotropia para você dar uma olhada lá. Se nós tivéssemos entrado aqui, né, Muito a obrigado. gente tinha estopado aqui, ó, meia frequência, mas tinha estopado. Então, todo o cenário, né, de PM ou de RPM, quando ele é alinhado à sua leitura, tem muito mais peso, tá? O cenário é cenário, não tem que falar. Então a gente tem que tomar o chá de camomila mesmo aí antes do mercado, né? Para a gente aguentar esperar. Opa, ainda bem que isso aqui aconteceu. A gente continua a escala no Maps, né? Só que aqui ele confirmou no terceiro box. Dá para a gente fazer aquilo que o Luiz falou? Vamos lá? Vamos botar um no balanço, Ô, Nogueira, um na só, clássica. Oi. só que ele tinha também a Probline ligada também, né? Ah, é verdade, né? Opa, bem observado, cara. Ele confirmou certo ali em cima da. Sim. Ela, Probline acende, né? Aqui, ó, na 3 aqui, ó. Certeza. Quando Problines estão ligadas, né? A gente tem o nosso melhor ponto aí deslocado, né? De central para 1. E muitas vezes aí, né? Que acontece muito no mercado americano, né? Quando ele acende, as Que Problines cenário é acendem. esse que você está enxergando, Nogueira? É continuidade do movimento de alta pela Deixa eu pagar aqui. inflexão das MAPs ali e do The Wall? É isso? É porque você tá. É porque a minha coloração, né? Muitas vezes ela dá uma atrapalhada porque ele faz box vermelhos, né? Mas aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui o que eu enxerguei aqui, tá? Para vocês aqui. Ok.
Para a galera que está aí, que já vem, né, a gente já está estudando há mais tempo, eles sabem que eu gosto muito disso aqui, que é eu procurar as regiões de stop com cenário. O que ele acabou de fazer aqui para mim? Ele acabou de confirmar a continuação, ó, o PPM. Ó, PPM. ele está na continuação do PPM, ó. Ciclo, ciclo de venda, ciclo de compra, ciclo de venda, ciclo de compra mais alto do que todos os outros. Então a gente está o que escalando as maps. E aqui mais uma vez ele acabou de escalar a map. Aí o que eu fiz? Eu corri o olho agora aqui. Tem saldo? Ó, opa, sem nenhum saldinho aqui. Pode ser que ele continue, porque ele já veio aqui para baixo. Ele já teve aqui embaixo e não apagou o saldo. Beleza. Então, só para a gente elucidar o que o nosso amigo Luiz nos trouxe, vamos dividir a mão aqui, ó. Ah, eu não quero ficar de fora. Tem lote? Então bota lote. Um lote aqui, e a mão mais pesada aqui na risco retorno. Tá, deixa aqui com, sei lá, Risco retorno é o quê? Na The Wall? não. Qual é a mão mais cheia? É porque é o seguinte, risco retorno é porque o seu payoff vai ficar de, ó, se eu entrar aqui, onde que tem que estar meu stop, Luiz? Se eu comprar aqui, onde tem que estar meu stop? 1,5, uma frequência e meia. Aqui, se eu entrar aqui, Luiz, não, desculpa, Carlos. Carlos, onde tem que estar? Onde tem que estar? De acordo com o material, de acordo com o material. Aí são 2 frequências, não é isso? Justo. Aqui, ó. O meu fundo referência não é esse aqui? Então, eu tenho que tocar um box para baixo, tá aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 boxes de stop. 4 boxes de stop são 2 frequências. Essa daqui é o difícil de entrar, né? Isso aí. Aí, se você tem lote, aí o que eu faço? Aí eu boto ali e boto outro aqui. Aqui é a entrada clássica. Daqui para cá, aí sim, uma frequência e meia. Ok. Aqui chama risco retorno por quê? Porque se eu entrar aqui, qual que é meu stop? Uma frequência. Então, ela chamou de risco retorno justamente por conta disso. Porque ela é uma operação que o seu risco retorno é de 1 para 1. Quando que na clássica, na entrada clássica, que é essa entrada aqui, daqui para cá a gente tem uma frequência e meia. Então, seu PO fica de 1 de ganho para 1,5 de perca. E aí você vai ter que ter uma assertividade muito maior para no final você ter um resultado financeiro, né? De falando, não de assertividade, mas de dinheiro mesmo. Você vai ter que ter uma assertividade muito maior. E aí o que o nosso amigo Luiz nos trouxe foi: se eu botar um aqui e botar, sei lá, 8 aqui embaixo, a sua maior parte aqui embaixo, de maneira que quando ele pegar aqui e pegar aqui, né? Essas duas ordens, essa daqui, pegar aqui e pegar a terceira, o médio dessa operação, vai estar mais ou menos aqui. De maneira que você vai estopar aqui com 1,3, 1,2 de frequência, entendeu? Não com a frequência meia, não com 2 frequências. Então, quando você divide lotes, essa é a magia de dividir lotes, entendeu? Essa é bem mais essa é complexa. Essa operação aí, Nogueira, é um pouco meio complicada, porque deixa muito na pedra, né? Quando a gente quer evitar uma perca maior, no caso, né? Sim, mas aí, cara, é que nem. Aí, ou você vai ter que trabalhar até ter lote, ou então vai ter que trabalhar o pai stop lama mesmo, viu? A gente tem que ter a paciência de monge para esperar o balanço e as melhores, né, os melhores times de entrada para a gente diminuir aí quando for, né, a operação for contra a gente não tomar um stop que incomode de fato, né? Pô, se eu no meu gerenciamento de risco eu tenho stop de 1 para 1. Então, para mim, 1 para 1 é tranquilo se eu estopar 2 vezes. Agora, quando eu tenho 1,5 para 1, se eu stop 2 vezes, eu perdi 1 de e-mail. Nogueira, faz um favor, amplia mais as maps e amplia o VX, por favor, justamente nesse ponto aí. Não, mais. Dá mais. Sair? Não, dá mais vertical. Amplia na vertical. Aí. Aumenta o VX. Aumenta.
O Shark a gente já sabe, aumenta o versículo. Aí, volta naquele ponto ali da entrada ali. Tá vendo que tem uma área de absorção ali, não é? Tá vendo aí? Em cima da S2, exato. Então, você vê a DeWalt esticada pra caramba. É Uhum. mais que. Aí está 60 graus, não é nem 45, é 60 graus, gente. Sim. Tá? Eu penso assim, porra, eu vou entrar na map, pegar um movimento que já foi confirmado, que a gente já conversou, eu coloco, sabe aonde o stop? Na DeWalt. Mas é que eu falei, lembra, ó, se você estopar aqui na The Wall, aqui Não, está o não. seu melhor, Aí, sim, aqui tá o seu melhor ponto de compra, entendeu? Tipo pois assim, é. aí você está estopando precoce, porque lembra, aqui é a entrada risco-retorno, essa é a melhor. É o melhor time que tem para você entrar aqui, entendeu? Pois Tipo é, assim, mas em relação de risco-retorno. Aí se ele volta aqui, você estopa. Aí ele bate aqui e volta. Entende? a perangulação dessa DeWalt aí é muito difícil, hein? Não, mas aqui, ó, a gente ficou na pedra aqui, ó. A gente tentou comprar um lotezinho aqui, né? Fica na pedra, porque o É, mercado está muito crescente. Olha as maps como subiram também. sim, mas pode acontecer, entendeu, Luizão? Ô, Carlos? Não, tá certo. Deixa eu fazer um pedido rapidinho. É que eu vou ter que Pode sair ser. 9h30 da sala. Ô, Nogueira, Beleza, faz pelo menos um exemplo do que você falou que é o tema da aula hoje, que é você verdade. antecipação, tá ligado? Beleza. Eita, poxa, já é quase 9h30, velho.